Governo de São Paulo entrega a duplicação de importante rodovia que liga Assis e Tarumã, beneficiando mais de 120 mil pessoas. Ponte de Guaratuba começa a receber cabos de aço. Obra promete melhorar a mobilidade no litoral paranaense. Santa Catarina é líder em projetos aprovados em leilão de energia. 27 hidrelétricas do estado foram habilitadas. No Oeste, Xanxerê escolhe representantes para a próxima etapa do Santa Catarina Canta. Texas e Califórnia mudam mapas eleitorais. Mudança mira eleições de 2026. ONU declara fome em Gaza em meio às incertezas pelo fim do conflito entre Israel e terroristas do Hamas. E você vai ver também. No Paraná, a feira destaca a produção do estado. Queijos, doces, vinhos e outras delícias são encontradas no evento que segue até domingo. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o Brasil. Nós estamos ao vivo agora 8h02. Obrigado sempre pela sua companhia aqui no Pix News. E o governo de São Paulo entregou nesta quinta-feira 11 quilômetros de duplicação da rodovia Miguel Jurbran, ASP 333, no trecho entre Assis e Tarumã. Executada pela concessionária Entrevias, a obra recebeu mais de 53 milhões de reais em investimentos e inclui 2 novos viadutos nos quilômetros 414 e 425, além de novo acostamento e faixas de segurança. Além da geração de mais de 375 empregos diretos e indiretos, a duplicação da SP 333 traz benefícios importantes para a população de Assis e Tarumã, que reúne aproximadamente 120 mil habitantes. A obra garante maior fluidez e segurança no tráfego, além de facilitar o deslocamento de veículos que chegam ao estado pelo norte do Paraná. As obras de duplicação da rodovia integram o programa SP para toda a obra do governo de São Paulo, o maior programa de modernização e melhorias rodoviárias da história do estado. O pacote reúne 30 bilhões em investimentos em rodovias públicas e concedidas, somando iniciativas do DR e das concessionárias, fiscalizadas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo. São mais de 1.500 obras e uma malha de 22 mil quilômetros, com a geração de 252 mil empregos. Até agora já foram concluídas 560 obras, outras 290 estão em andamento e 706 melhorias estão a caminho. Uma boa notícia para o setor energético catarinense. Santa Catarina foi o estado brasileiro com o maior número de usinas hidrelétricas habilitadas no 39º leilão de energia nova promovido pela ANEEL e pela CCEE. O leilão realizado nesta sexta-feira habilitou 27 unidades de Santa Catarina, sendo 24 pequenas centrais hidrelétricas, bem como 3 centrais geradoras hidrelétricas. Assim, o estado representa quase metade do total de 65 hidrelétricas aprovadas no país. A liderança catarinense é resultado do grande potencial do estado para a geração de energia limpa, somado a programas de incentivo do governo do estado, como o programa Energia Boa. Com o setor energético aquecido, o estado foi o que mais inscreveu projetos. Foram 52 inscrições catarinenses, o que representou, portanto, mais de 1/5 do total de 241 projetos inscritos no país inteiro. Entre os 27 projetos catarinenses habilitados, 22 estão cadastrados no Energia Boa. Esse programa nos fez ajudar os empreendedores, os investidores, a destravar muitos projetos que estavam em órgãos governamentais. Isso nos fortaleceu para que a gente pudesse fomentar e ajudar com que os investidores chegassem ao final e pudessem participar do leilão que acabou de acontecer agora nessa manhã, onde 27 usinas foram contempladas, 27 usinas de Santa Catarina foram contempladas, desta 22 estão inscritas no programa Energia Boa. Santa Catarina foi destaque nacional mais uma vez, ou seja, fizemos 42% das habilitações de usinas hidrelétricas. Em menos de um ano, 48 usinas hidrelétricas foram auxiliadas por meio do programa Energia Boa, principalmente com o objetivo de participarem do Leilão Nacional de Energia.
Com a aprovação no leilão, as hidrelétricas catarinenses estarão habilitadas para vender a produção de energia futura para as distribuidoras, que farão a eletricidade chegar na casa das famílias e também em empresas. Conforme a ANEEL, o leilão somou 26 bilhões de reais para a compra de 67,4 mil gigawatt-hora de energia a partir de 2030. Parte dos projetos catarinenses ainda estão em obras, mas os contratos de venda garantem viabilidade no mercado energético. Energia limpa, energia pura. Claro que Santa Catarina, geograficamente, é favorecida por essa situação, mas é um passo importante fomentando aí a produção de energia limpa, evitando cada vez mais a produção de energia pelas termoelétricas que a gente sabe que queimam carvão e poluem, consequentemente, o meio ambiente. E a ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, está com mais de 70% da obra concluída e agora entra em uma das fases mais complexas, que é a instalação dos cabos de aços estaiados. A obra, que terá quase 1.300 metros de extensão, avança dentro do cronograma, com previsão de entrega para abril de 2026. A construção da ponte de Guaratuba, que vai conectar a PR-412 entre os municípios de Guaratuba e Matinhos, atingiu 70% de execução, segundo o último boletim divulgado no mês de julho. Nesta semana, teve início a instalação dos estais, cabos de aço que sustentam o tabuleiro da ponte, por onde passarão veículos e pedestres. Ponte estaiada é uma estrutura onde o tabuleiro é sustentado pelos estais. Esses estais são ligados a uma torre central, como a gente tem aqui um mastro central, uma torre central, e a partir desse mastro é que se faz a sustentação do tabuleiro. Esses cabos conectados aos dois mastros principais são fundamentais para suportar o peso da estrutura e garantir a estabilidade do trecho central, que terá um vão de 160 metros. Cada mastro conta com 12 pares de estais, formados por 61 cordoalhas de aço de alta resistência, capazes de suportar cerca de 610 toneladas por estai. Cada conjunto de estais, repetindo, possui 61 cordoalhas e cada cordoalha é tensionada a uma carga aproximada de 10 toneladas. Então, um conjunto de estais com 61 cordoalhas tem uma capacidade de aproximadamente 610 toneladas de resistência ao peso. A resistência final dele, de ruptura, é mais do que o dobro disso, mas como existem fatores de segurança que precisam ser respeitados, ela trabalha em torno de 10 toneladas por cordoalha. A precisão na instalação é um dos maiores desafios, exigindo alinhamento milimétrico para evitar esforços não previstos no projeto. A obra, que segue padrões internacionais de engenharia, é acompanhada por equipes nacionais e internacionais especializadas em sistemas estaiados. Tecnicamente, ela possibilita que a gente consiga vencer maiores vãos, ou seja, a distância entre os apoios ela é limitada quando você tem uma estrutura comum de vigas lançadas. Então, numa ponte estaiada, a gente pode trabalhar com grandes vãos, né, grandes distâncias entre os apoios e também uma economia de materiais. Então, uma ponte estaiada, normalmente ela tem um tabuleiro, né, que é essa estrutura onde a gente está aqui, que é basicamente a pista, né, onde os veículos vão transitar, um tabuleiro mais esbelto, mais fino. Então, ele permite uma estrutura mais leve e mais esbelta. A Ponte de Guaratuba é um projeto estratégico para o litoral paranaense, com 1.244 metros de extensão, 4 faixas de tráfego, faixas de segurança, calçadas e ciclovia. O sistema estaiado foi escolhido por permitir vencer grandes vãos, garantindo maior estabilidade e economia de materiais em comparação com pontes tradicionais. Podemos dizer que é uma curiosidade, porque depois da ponte pronta, isso aqui não vai ficar visível para o público, né? Nós vamos aqui, ele tem um elemento metálico, que é um tubo chamado de antivandalismo, que impede tanto o vandalismo como uma questão de um acidente, né, que possa estar ferindo aqui o conjunto estrutural. Então aqui temos o tubo antivandalismo, que ele vai encaixado aqui fechando, e o tubo PAD, que faz
a proteção final desse conjunto de cordoalhas. Então aqui a gente tem 61 cordoalhas tensionadas a aproximadamente 10 toneladas cada uma. Essa aqui é uma capa de PAD, polietileno de alta densidade, e aqui dentro 7 fios de aço de alta resistência. Recentemente, foi concluída a concretagem das 64 estacas marítimas, sendo 24 dedicadas ao trecho estaiado, uma etapa crítica devido às condições geológicas e às marés da Baía de Guaratuba. A primeira estaca foi concretada em maio de 2024 e a última pouco mais de um ano depois, marcando o avanço do projeto. A obra também inclui acessos viários de 940 metros no lado de Guaratuba e 880 metros no lado de acesso a Matinhos, totalizando pouco mais de 3 quilômetros de extensão. Próximos passos seriam seguir executando as aduelas. Então, cada aduela executada, ou melhor, cada seção de tabuleiro entra um estai. Então, os estais eles vão acabar quando a gente acabar de avançar com as aduelas. Então, até a última aduela, até o fechamento da ponte, a gente vai estar montando estai. Então, ele vai praticamente até o final da construção da ponte sendo instalados. Após o fechamento do tabuleiro, o encontro no vão central e o encontro nas extremidades, todos os estais estarão prontos, aí é só a finalização. Com investimentos de quase 387 milhões de reais, a Ponte de Guaratuba é uma das maiores obras de infraestrutura no litoral do Paraná. A estrutura está sendo construída para facilitar o tráfego na região, reduzindo o tempo de deslocamento e melhorando a conexão entre os municípios. A obra, que opera 24 horas por dia, pode ser acompanhada em tempo real por câmeras de monitoramento disponíveis no site oficial do projeto. A ponte não apenas representa um avanço técnico, mas também atende a uma demanda histórica da população local, promovendo maior fluidez no tráfego e segurança para motoristas e pedestres, além de potencializar o desenvolvimento econômico e turístico da região. É uma das maiores obras em execução no país no momento e eu diria também uma das mais esperadas, né? Prova disso é que as matérias que a gente faz sobre a Ponte de Guaratuba são as mais assistidas, que tem mais repercussão no nosso canal lá no YouTube. Inclusive, eu já lhe convido para seguir no @PixNewsHD. E ainda no Paraná, nesta sexta-feira, uma fábrica da Electrolux foi inaugurada em São José dos Pinhais. A nova unidade da multinacional sueca irá proporcionar novas vagas de trabalho para a comunidade da região metropolitana de Curitiba, além, claro, de gerar um grande avanço na cadeia produtiva local. No maior investimento feito pela Electrolux na América Latina, com 700 milhões de reais investidos, a nova fábrica passa a produzir ventiladores e liquidificadores que anteriormente eram importados pela companhia. A produção dos eletrodomésticos compõe a primeira parte do projeto da empresa, que foca na produção nacional de produtos da marca. Bom, esse é o maior investimento que o Grupo Electrolux está fazendo aqui na América Latina e no Brasil. O Brasil hoje, para a marca Electrolux, é o maior mercado do mundo, então esse projeto vem a reforçar essa posição e fazer com que essa expansão continue. Nós entramos em novas categorias de produtos, são produtos que até então a Electrolux não estava presente. A partir de agora a gente começa a oferecer ao consumidor os produtos com a qualidade, com as inovações da Electrolux, e isso vai trazer essa expansão contínua que a gente já vem fazendo e abre uma avenida de novos investimentos que não param por aqui, são novas fases que depois complementam essa primeira fase e que nos ajudam a entrar ainda em novas categorias de produtos, mas também melhorar a nossa eficiência e a nossa competitividade. O governo paranaense ofereceu um regime especial para a redução da carga tributária dos eletrodomésticos produzidos na unidade. A parceria do governo do estado, por meio do programa Paraná Competitivo e o aporte feito pela empresa, irá gerar cerca de 2.000 vagas de emprego para a comunidade de São José dos Pinhais e região. Atualmente, cerca de 90% dos profissionais contratados para trabalhar na nova unidade residem na cidade sede e em Fazenda Rio Grande.
Primeira geração de emprego, mas é um grande avanço para a comunidade como um todo. Nós tivemos grandes momentos com a vinda de indústrias automotivas e eu falo que esse é um terceiro grande momento de crescimento da indústria em nossa cidade. Então, a cidade vai crescer como um todo. Quando você dá emprego, gera economia local, vai circular e a cadeia produtiva aumenta. Com a vinda dos fornecedores, então com certeza é um grande marco para a nossa cidade e esperamos da Electrolux aí em 7 ou 8 anos de ser a nossa segunda maior arrecadação. Mas mais do que a arrecadação é o crescimento total da cidade, é da emprego, da dignidade. Quando ele fala de 300 pessoas aqui, eu já estive, a maioria da nossa cidade, então é muito importante isso. Você dá emprego, a família vai ter condições, vai gastar no comércio local, o município arrecada mais, é essa engrenagem que tem que funcionar para o crescimento de uma cidade. A nova unidade foi inaugurada ainda com o compromisso de ser 100% sustentável, alinhada à meta global da companhia de zerar as emissões de carbono nas operações até 2033. Toda a energia elétrica consumida pela nova fábrica será proveniente de fontes renováveis e todos os veículos internos utilizados na operação, como empilhadeiras e transpaleteiras, serão 100% elétricos. A ideia é que nenhum resíduo seja enviado para aterros sanitários. É previsto também tecnologias de reaproveitamento de água potável em torneiras e descargas, resultando em uma redução anual de mais de 2 milhões de litros. Com a fábrica em operação, é previsto que novas expansões aconteçam nos próximos 2 anos, principalmente no portfólio da unidade. Ao final deste período, a planta terá capacidade instalada para entregar mais de 5 milhões de produtos por ano. No meio-oeste de Santa Catarina, Xanxerê definiu os representantes para a semifinal do Santa Catarina Canta. O evento, realizado no Teatro Costa e Silva, selecionou talentos nas categorias geral e infanto-juvenil, que agora seguem para a próxima etapa em Joaçaba, com a final marcada para Florianópolis. O Santa Catarina Canta encerrou a fase regional do meio-oeste na última quinta-feira. No Teatro Costa e Silva, em Xanxerê, 6 cantores garantiram vaga para a semifinal, 4 na categoria geral e 2 na infanto-juvenil. Eu vim aqui para prestigiar. Eu sou um torcedor fanático da Camerata, pela qualidade dos seus músicos, né? E pelo que eles estão nos ajudando na cultura de Santa Catarina. O festival é promovido pela Fundação Catarinense de Cultura e tem produção geral da Camerata Florianópolis. A iniciativa busca revelar novos talentos e mostrar a diversidade cultural de Santa Catarina. A semifinal reunirá os classificados de todas as etapas regionais no dia 24 de outubro em Joaçaba. Os vencedores das categorias geral e infanto-juvenil receberão R$20 mil cada, além da oportunidade de cantar com a Camerata Florianópolis na temporada 2025-2026. A grande final está confirmada para o dia 9 de novembro, na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, com participação da Camerata e de um artista nacional convidado. Estão fazendo o festival pelo 2º ano, né, revelando talentos de pessoas que estão tendo a oportunidade de poder se apresentar. É um palco qualificadíssimo. Eles fazem todo o trabalho da operação acontecer e eu estou muito feliz com isso. Era um desejo que eu tinha de viabilizar esse festival. Já revelamos o ano passado e eles fazem por regional, envolve o estado todo. Além de premiar os artistas, o festival promove a formação de público e o fortalecimento da cena cultural catarinense. Antes disso, o festival segue para o Vale do Itajaí, última regional antes das semifinais. Rio do Sul, Itajaí e Blumenau recebem as apresentações a partir deste domingo, com entrada gratuita. Toda apresentação é um show. Pela apresentação da orquestra, né, da Camerata, e pela apresentação dos artistas que você vê revelações regionais da melhor qualidade. Voltaria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renascia uma vida caminho. Tem que ter talento, né? E agora a gente vai para uma pausa e a seguir você vai ver que um acidente com ônibus deixa dezenas de mortos e feridos nos Estados Unidos. Tropas da Guarda Nacional Armada
vão garantir a segurança em Chicago e Nova York. E ainda, as delícias regionais na Feira de Sabores em Curitiba. Olha, não dá para perder, é de dar água na boca. A gente volta já já. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras, o Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. A reforma tributária vai impactar a sua alimentação e da sua família. 57 mil brasileiros morrem todos os anos devido ao consumo de ultraprocessados. E mesmo assim, esses produtos ainda podem receber incentivos fiscais. Você precisa agir agora. Exija mais impostos para os ultraprocessados e menos impostos para os alimentos saudáveis. Acesse já doceveneno.org.br e mostre o seu apoio. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina não para de avançar. Estamos recuperando os hospitais rapidamente. É verdade, ainda temos muito trabalho pela frente, mas estamos no caminho certo. São mais de 70 hospitais em obras e mais de 6 bilhões em investimentos no último ano, além de 900 mil cirurgias realizadas. O bem-estar dos catarinenses é o nosso compromisso. Governo de Santa Catarina. Olá, o Pix News está de volta. Obrigado pela sua companhia. Agora, 8h22, vamos com alguns destaques internacionais. Um ônibus que transportava cerca de 50 turistas, entre eles várias crianças, tombou nesta sexta-feira em uma rodovia no norte do estado de Nova York. De acordo com autoridades locais, há vários mortos e feridos. Os passageiros, principalmente de nacionalidade indiana, chinesa e filipina, haviam visitado as famosas cataratas do Niágara, na fronteira com o Canadá. E, segundo a polícia estadual, acredita-se que se dirigiam à cidade de Nova York. A governadora de Nova York, Kate Hochul, informou no X que as equipes estavam coordenando com as autoridades locais os resgates e a assistência aos viajantes afetados no trágico acidente desta sexta. No ônibus viajavam 52 pessoas, incluindo o motorista. As autoridades disponibilizaram intérpretes para ajudar os viajantes acidentados. Esperamos que tenhamos notícias boas sobre esse caso. E agora a gente continua com um destaque internacional. Donald Trump esteve pessoalmente com as tropas federais mobilizadas em Washington, dias após ordenar uma intervenção na segurança da capital. A medida tem gerado protestos e críticas, apesar da queda recente nos índices de violência. O republicano, no entanto, promete uma transformação rápida na cidade. O republicano ordenou uma intervenção federal na segurança da capital no último dia 11, afirmando que a cidade está cheia de criminosos e moradores de rua. Mas dados da polícia local mostram quedas significativas nos crimes violentos entre 2023 e 2024, após um aumento de casos no período pós-pandemia. Vamos reconstruir todos os parques e isso vai acontecer rapidamente. Vai ser como um milagre. Então vocês sigam fazendo o seu trabalho na segurança e eu vou consertar esse lugar fisicamente. E vamos estar tão orgulhosos disso no final de 6 meses. Digamos que no final de um ano, este lugar estará no seu máximo em termos de beleza. Ao todo, a Guarda Nacional de Washington mobilizou 800 soldados, enquanto 6 estados governados por republicanos se mostraram dispostos a enviar cerca de mais de 1.200 soldados.
E ainda sobre esse assunto, a agência France Press anunciou agora há pouco que o presidente Donald Trump estendeu essa atividade de forças de segurança também para Chicago. E de um lado, o Texas com o apoio de Donald Trump. Do outro, a Califórnia democrata de Gavin Newsom. Ambos estados passam por processos de modificação em seus distritos eleitorais a fim de obter assentos no Congresso nas eleições de meio de mandato de 2026. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou nesta quinta-feira leis que redesenham os distritos eleitorais do estado. O democrata, que afirma ser o principal adversário de Trump na oposição, propôs um mapa que daria à esquerda americana até 5 assentos a mais. A técnica conhecida como gerrymandering, que consiste na manipulação de distritos eleitorais, foi aprovada pouco antes pelo Congresso Estadual, uma resposta a um movimento semelhante no Texas, capitaneado pelo governador republicano Greg Abbott. Na véspera, a Câmara Baixa texana deu sinal verde para novos desenhos das circunscrições eleitorais, projeto que provavelmente vai ser corroborado pelo Senado Estadual e pelo governador. As iniciativas no Texas e Califórnia visam as eleições de meio de mandato de 2026, cruciais para a segunda metade do mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que busca consolidar a estreita maioria republicana atual na Câmara dos Representantes para continuar implementando sua agenda política. Para isso, o magnata quer redesenhar os mapas eleitorais dos estados republicanos em benefício dos candidatos conservadores e em detrimento dos democratas. Além do Texas, Trump quer redistribuir os distritos eleitorais dos estados de Indiana, Ohio e Missouri. O chanceler russo Sergei Lavrov afirmou nesta sexta-feira que não há nenhuma reunião prevista entre o presidente Vladimir Putin e o ucraniano Volodymyr Zelensky. A declaração ocorre em meio às anunciadas tentativas dos Estados Unidos de organizar o encontro. Lavrov acrescentou ainda que Putin está disposto a se reunir com Zelensky quando uma agenda estiver pronta. O presidente americano Donald Trump gerou expectativas sobre uma reunião entre Putin e Zelensky ao afirmar que eles haviam concordado em se encontrar durante a visita do líder ucraniano à Casa Branca na segunda-feira desta semana, quando foi acompanhado por vários aliados europeus. E a Organização das Nações Unidas declarou nesta sexta-feira oficialmente situação de fome em Gaza, a primeira ao Oriente Médio. O diretor do Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, destacou que o caos alimentar no território poderia ter sido evitado sem a obstrução sistemática de Israel. It is a famine. The Gaza famine. É uma fome, a fome em Gaza. É uma fome que poderíamos ter evitado se tivéssemos sido autorizados. No entanto, os alimentos acumulam-se nas fronteiras devido à obstrução sistemática por parte de Israel. É uma fome a poucos metros de alimentos, numa terra fértil. In a fertile land. A declaração da ONU provocou a ira imediata de Israel, que negou a fome e classificou o relatório como parcial e baseado em mentiras do Hamas. Condição catastrófica é o nível mais elevado de penúria alimentar pela classificação integrada de segurança alimentar, caracterizado por fome e morte. It is a famine on all of our watch. É uma fome sob a nossa supervisão. Todos são responsáveis por isso. A fome em Gaza é a fome do mundo. É uma fome que pergunta, mas o que você fez? Uma fome que irá e deve assombrar a todos nós. É uma fome previsível e evitável. Uma fome causada pela crueldade, justificada pela vingança, possibilitada pela indiferença e sustentada pela cumplicidade. Justified by revenge, enabled by indifference and sustained by complicity. A situação em Gaza é consequência do agravamento do conflito nos últimos meses, que provocou deslocamentos em larga escala da população e restrições de acesso aos suprimentos alimentares. No início de março, Israel proibiu completamente a entrada de ajuda humanitária. No final de maio, o país permitiu o acesso de quantidades muito limitadas, o que provocou uma grave escassez de alimentos, medicamentos e combustíveis.
O presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, convocou a milícia, os reservistas e todo o povo para um alistamento no fim de semana para enfrentar as ameaças dos Estados Unidos. A convocação ocorre depois que a Casa Branca aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura de Maduro e lançou uma operação antinarcóticos com militares no Caribe. As jornadas de alistamento serão realizadas em quartéis militares, praças públicas e nas bases populares de defesa integral. O presidente já havia anunciado na segunda-feira um plano especial para garantir a cobertura com mais de 4,5 milhões de milicianos no país. Maduro ainda indicou que se reunirá com todo o sistema defensivo nacional para ajustar os planos. De acordo com uma fonte ligada à Operação Antinarcóticos dos Estados Unidos, 3 navios de guerra foram enviados para águas do Mar do Caribe próximas à Venezuela. A imprensa americana informou que Washington também planejava enviar cerca de 4.000 fuzileiros navais. Washington não reconheceu as 2 últimas eleições presidenciais de Maduro e o acusa de liderar o chamado Cartel dos Sóis, que considera uma organização criminosa. Empreendedorismo de agricultores familiares foi o grande destaque da abertura da Feira Sabores do Paraná 2025. O evento, que começou nesta quinta, vai até domingo, busca promover a agricultura familiar, valorizar a produção regional e estimular o processo de agroindustrialização no estado paranaense. No Centro de Eventos Positivo, em Curitiba, mais de 120 empreendedores da agricultura familiar foram selecionados para expor e vender produtos tradicionais, como doces, temperos, queijos, vinhos e mel, na Feira Sabores do Paraná. O evento foi criado para ampliar a conexão entre produtores e consumidores, oferecendo uma vitrine para comercialização direta, divulgação de produtos típicos e incentivo ao turismo rural e gastronômico. Quando você fala em agroindústria, nós temos agroindústrias poderosíssimas no estado do Paraná, que são as grandes indústrias de transformação de frango, porco, carne de boi, laticínios. São grandes conglomerados que crescem aí a 20% ao ano. Nós estamos tratando aqui hoje de um elo que estava muito frágil na cadeia, que é o agricultor familiar, que está começando um negócio, que muitas vezes pode vender só dentro do seu município, porque ele não tinha a inspeção estadual, que é o SUSAF, que dá a possibilidade do produtor que tem um bom produto, ter um mercado expandido, um mercado maior. Ele não fica limitado apenas a vender a sua cidade e a sua região. Ele pode colocar esse produto em todos os municípios do estado do Paraná. Então, aqueles que têm bons produtos estão conseguindo colocar esses produtos, inclusive em grandes redes de supermercado, para vender dentro do Paraná inteiro. E muitos desses já estão conseguindo o CIP e o CIF para poder vender para o Brasil inteiro e até para exportar para fora do Brasil. Uma novidade na feira este ano é a seção de hortaliças. Todos os produtos são regularizados sanitariamente, atendendo à legislação de rotulagem. Artesanatos também estão à venda, apresentando características regionais aos visitantes. Thalita e o marido Alisson vieram de Ibaiti, no Norte Pioneiro. O casal produz risoto desidratado utilizando produtos orgânicos do sítio familiar de 1,5 alqueire, onde envasam e rotulam os vidros. E a gente está hoje produzindo já, a gente já tem a nossa produção certificada dentro da nossa propriedade e agora a gente está processando o que a gente produz lá. A gente tem as verduras que a gente produz, nós produzimos cogumelo também, a gente produz banana, tomate, laranja, alho poró, bem diversificado. E para diminuir um pouco as percas, a gente começou, em outras discussões também, a gente chegou na conclusão de fazer o processamento lá dentro da propriedade. Agora a gente já tem a nossa agroindústria, já está tudo certinho, agora a gente já está no processo de certificação dela também, no orgânico. Aí, até então, a gente está trabalhando com o convencional. Mas os produtos que a gente utiliza são todos produzidos lá. A gente produz o cogumelo, a gente produz o tomate desidratado, a gente produz o alho poró. Aqui a gente tem também a banana desidratada, o tomate desidratado. E a gente tem as duas opções dos risotos. A gente, é a mesma
quantidade nos dois e uma porção dessa dá certinho para 2 pessoas. Maria Lúcia, proprietária da Sabor da Vila, de Ourizona, não participava da feira há alguns anos. Ela destaca que começou a produzir aprendendo tudo do zero. Com a exposição na Feira Sabores, ela viu o negócio crescer. Atualmente, ela industrializa temperos e doces. Eu comecei do zero, com a pequena produção, fui atrás do IDR para me ajudar a ter conhecimento de conservas, fiz alguns cursos e as feiras é a vitrine aonde você acessa o público, acessa o que mais precisa, produzir, depois vender. Não adianta só produzir, tem que também vender. E a feira é uma vitrine. Quem está aqui tem como se fosse um selo de qualidade, né? Se você está aqui dentro da feira, todo mundo sabe que aqui tem várias mãos fazendo essa feira, vários órgãos, que você simplesmente não vem aqui sem estar recebendo apoio, orientação. Você é uma pessoa que já recebeu toda a orientação necessária para estar produzindo um bom produto. Quem visitar a feira durante esses 4 dias poderá ainda aprender culinária, com aulas show gastronômicas, com chefes ensinando receitas que levam ingredientes tradicionais disponíveis na feira. Também poderão desfrutar de um bom mate, no espaço da erva mate, em que são apresentados produtos dessa, que é uma das mais tradicionais culturas agrícolas do estado. A cerimônia de abertura do evento contou com a presença de autoridades e entidades do estado. A feira tem entrada gratuita e acontece até este domingo. Parabéns aí aos paranaenses, né? Pelo protagonismo aí no empreendedorismo. E é tão bom ver as pessoas crescendo, evoluindo, né? Buscando conhecimento e trazendo aí para a feira e expondo os seus produtos. Antes de encerrar, eu vou te fazer um pedido. Garanto que você está assistindo o Pix News de hoje com o celular na mão. Então, entrar lá no YouTube e seguir o nosso canal Pix News HD. É só procurar por Pix News HD, curta, compartilhe e siga o nosso canal para que você receba todos os nossos conteúdos. Afinal, a gente todo dia produz conteúdo para você que nos acompanha na televisão por assinatura e também pelas nossas redes sociais. E assim a gente encerra o Pix News de hoje. Mais notícias, você já sabe, lá no nosso site pixtv.com.br e também nas nossas redes sociais. A todos um excelente final de semana. A gente volta a se ver na segunda-feira. Curta com sabedoria o final de semana. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.